Tarde, mais uma semana aqui juntas, para a glória de Deus. E hoje vamos estar falando sobre a voz do bom pastor. A nossa meditação foi lá em João, de 1 ao 10. Isso. É onde estamos colocando, né, Gi? Quando a gente fala do bom pastor, ali fala na passagem em que Jesus fala que as ovelhas, elas escutam o bom pastor. E nós temos colocado, temos ouvido no dia a dia a voz de Deus, ou deixamos com que as vozes, com as preocupações venham tomar conta e acabamos não ouvindo a voz e reconhecendo a voz do bom pastor, né? É que eu acredito que são tantas vozes, né, que a gente ouve ao dia, e é como um filho, né? Quando você chama, seu filho te chama, você sabe que você tem intimidade, então você reconhece a voz dele. Pode estar no meio de 20 crianças, mas quando é teu filho, você reconhece. Eu acredito que essa intimidade com Deus faz a gente reconhecer a voz dele, né? Sim, porque se a gente não tem intimidade, como a gente vai reconhecer? A gente não sabe qual é a voz de Deus. Sim. Então, em meio ao tribulão de tribulações que vem aparecer no nosso dia a dia, a gente não consegue reconhecer a voz de Deus, né, durante essa multidão. Se tiver uma multidão te chamando, a angústia, aí o desespero. Porque Deus ele fala como uma brisa suave, Gi. O Senhor ele vem de forma suave. Ele não vem daquela coisa avassaladora, que nem, por exemplo, o pânico, o medo, que toma a gente de certa forma que a gente consegue ficar cego, tá? A gente não consegue ouvir, não consegue ver nada. E o Senhor não. Ele é suave. Então por isso que a gente precisa o quê? Aprender a o quê? Diminuir essas vozes, ter essa intimidade com o Senhor, né? Sim, porque a gente tá no meio da muvuca, né? E a voz de Deus, geralmente, ela é a mais calma. É aquela que realmente a gente tem que prestar atenção pra gente ouvir. Deus, ele não disputa, né, entre as outras coisas que a gente tem. Não, ele realmente ele quer um tempo pra ele quer essa intimidade. E é isso que ele busca, que a gente realmente se volte porque realmente interessa nas nossas vidas, que é o centro da vontade dele. Verdade. E a gente tem parado? Porque quando a gente vai fazer uma oração, eu falo, será que eu estou fazendo um monólogo ou um diálogo? Porque na oração é uma troca ali. O Senhor quer falar conosco através. Claramente que a palavra Ele deixa pra gente o direcionamento, mas na oração a gente tem esse diálogo com Deus. E muitas vezes as pessoas fazem o quê? Um monólogo. Ou só despejam lá, vai embora e pronto. Então, a gente tem que começar a parar para analisar o que a gente está fazendo. Será que realmente estamos dando tempo? Estamos ali tentando conversar realmente? Ou simplesmente estamos deixando, despejando ali os nossos problemas, nossas angústias e saindo? E aí fala assim, Senhor, você não fala comigo. Senhor, eu não consigo te ouvir. E aí a gente vai partindo já para outro mundo, porque aí já vai tomando ansiedade, porque a gente não consegue reconhecer a voz dele, né? Sim. A gente despejar sobre ele todas as nossas angústias, os nossos problemas, é o que a gente realmente a gente deve fazer. Mas a gente tem que ter esse tempo de intimidade para poder ouvir. Eu estava pesquisando bastante, assim, eu achei maravilhoso sobre ovelhas. A ovelha, não sei se você chegou a estudar sobre isso, ela tem um olho retangular, então ela consegue, sem virar a cabeça, ela ter uma visão de mais ou menos 300 graus, sem virar a cabeça. Só que ela não consegue olhar para baixo do focinho dela. Por isso a importância dela ter um pastor, dela reconhecer a voz desse pastor, para ela saber por onde ele vai a conduzir. Então, conforme ela, se ela perceber que alguém está tentando imitar ou fazer a voz deste pastor, né, que no caso é imitar, ela recua ou ela sai correndo. Por quê? Porque ela já vê a ameaça. Então, é isso, né? Quando a gente tem a certeza que a gente está indo na voz do Senhor, no direcionamento dele, a gente dá passos firmes. E aí a gente consegue continuar seguindo. Mas tem coisas que no nosso dia a dia a gente vai sofrendo esse ataque desse monte de coisas, porque a nossa cabeça está cheia de problemas e a gente não consegue dar um direcionamento, a gente não consegue
ter essa constância, né, na presença do Senhor que a gente deveria. Sim, por isso que todas as vezes eu falo que isso vem nos confrontando todos os dias, né? Todas as palavras que trouxemos aqui é para confrontar até nós mesmos, para a gente parar e analisar realmente, porque a gente vai se deixando levar por coisas que às vezes fala, não, peraí, eu tenho que dar tempo. Às vezes eu quero ouvir Deus, mas eu não tô nem conseguindo ter o tempo ali de ficar em silêncio para ouvir a voz. Às vezes a gente chega, que nem eu falei, deixa ali tudo e aí acaba, tchau, pronto, vai querer fazer as coisas. E não, a gente precisa desse tempo com Deus. A gente precisa tentar ter essa intimidade, porque essa intimidade que traz essa confiança que a gente tem no Senhor, faz com que a gente possa realmente seguir em frente, porque se a gente não confiar também, a gente não consegue mais caminhar com Ele, a gente vai se sentir ameaçados, Sim. né? Então, é assim que a gente deve fazer. Eu acho que a gente tem que pegar e ter essa intimidade, mas com a intimidade também dá tempo para que Deus venha falar conosco, tentar diminuir as vozes que vêm falando, às vezes, as preocupações, às vezes, os afazeres, que faz com que a gente fique mais angustiado e esqueça de dar um tempinho, de ficar ali, ó, no silêncio, porque o Senhor me fala ali, no silêncio. Sim, ter esse stand-by, né? Que a gente só vive sempre na correria, pensando sempre no próximo passo. Sempre, meu Deus, isso me falta. E a gente sempre tá orando pela falta, mas a gente não vê o cuidado diário, né? E esse realmente é o que nos importa. Porque o cuidado do Senhor hoje é o que vai preparar pra gente o amanhã. Então, assim, quando ele fala de ungir a nossa cabeça com óleo, antigamente as moscas elas pousavam pelos ouvidos das ovelhas e pela narina dela e elas colocavam ovos. E aí elas queriam ficar balançando a cabeça, às vezes até se machucando. E o bom pastor, ele faz isso, né? Ele cuida com amor, com zelo, ele sabe qual o remédio que a gente precisa, que a nossa alma precisa. E isso que é o lindo de ter um bom pastor. Porque a gente sabe que ele sempre vai ser excelente no cuidado dele, né? E a gente tem isso todos os dias, mas muitas vezes a gente não consegue ouvi-lo, a gente não consegue ter esse tempo para ele, que ele tem esse cuidado conosco, né? Então, porque esse bom pastor, ele nunca vai faltar ou falhar conosco, né? Por isso que a gente precisa cada dia mais confiar e crer que ele vai estar nos conduzindo, né? Ele tem todo esse amor, esse cuidado. A gente que às vezes eu falo que a gente tem um coração ingrato, né? Sim. Porque a falta de alguma coisa já parece que anula todas as bênçãos que o Senhor fez e faz sobre as nossas vidas, né? E é triste ter esse coração ingrato, né? Porque eu falo, só da gente poder respirar já é um motivo da gente agradecer a Deus, que é esse cuidado. Eu falo assim, de poder deitar na nossa cabeça, de ter saúde. Eu falei, quantas pessoas não têm onde reclinar a cabeça, não tem ainda esse cuidado que o Senhor tem e passam por provações que eu falo, é difícil passar com Deus, sem Deus é pior ainda, né? E a gente sabe que o cuidado que o Senhor tem para nossas vidas é uma coisa muito especial, de que quem realmente está na presença de Deus consegue sentir esse amor, porque é um amor que é indescritível. A gente sempre procura, às vezes, conselho de pessoas que às vezes elas nem sabem realmente o que a gente está passando. Mas aí a gente vai sempre pedindo conselho e às vezes a gente vai entrando em rodas que desagradam ao Senhor. E existe a ovelha Judas, né? A ovelha Judas é aquela que ela foi treinada para levar as outras ovelhas ao matadouro. A ovelha negra, né? E aí essas ovelhas, elas não sabem porque elas são muito unidas. Uma ovelha ela consegue memorizar até 50 fisionomias das outras ovelhas. Então assim, ela identifica o bando dela. Então, quando essa ovelha Judas ela é inserida, ela leva elas até o matadouro sem ela perceber. E quantas vezes a gente também se envolve com pessoas que tá minando a nossa fé, que tá levando a gente para outro caminho, que tá trazendo os problemas dela, tá entulhando os nossos poços e a gente não percebe. E a gente simplesmente continua andando, continua caminhando e cada vez isso vai minando mais o nosso tempo, a nossa intimidade, o nosso secreto. E pra gente tá, às vezes, certo. tudo bem.
tá certo isso, né? E eu falo que acabamos esquecendo de analisar a principal direção, que às vezes é a palavra. Que quando a gente examina a palavra, ela já tem todo o direcionamento. E aí as pessoas que vão com essas ovelhas juntas, elas vão realmente se afastando. Você vê que elas vão totalmente ao contrário da palavra. E o Senhor, ele avisa, né? Que alguns vêm para querendo mesmo enganar os escolhidos, né? Então, que a gente tenha esse cuidado realmente, né? De querer analisar todas as pessoas, não de julgar, mas de analisar em relação a se realmente aquilo é do Senhor, se realmente as atitudes refletem, eu acho que a características de Deus, porque se a gente não tem o caráter de Deus, a gente começa a se distanciar cada vez mais. E as atitudes das pessoas falam assim, será que ela está resplandecendo o caráter de Deus? Você começa a ver, não, ela está mentindo, ela está fazendo não sei o que, ela está fazendo não sei o que lá. Você vai ver que é totalmente ao contrário do caráter de Deus. Fala, não, então esse bando não serve para mim. É verdade. Eu quero o caráter de Deus, eu quero andar com o quê? Com as ovelhinhas ali, que elas estejam sem mágoas, sem rugas, né? Que fala na palavra. E que a gente venha o quê? Buscar o quê? A cada dia, buscar ter esse caráter, ser parecido com Cristo, né? Com pessoas que têm essa característica de Cristo. Porque, infelizmente, hoje, quando a gente fala, eu sou evangélico, tem pessoas que às vezes eu tenho vergonha que eu vejo que, eu sou evangélico, porque as atitudes, elas estão tão longe de Deus, que eu falo, não, acho que tem pessoas que não é nem cristão, que está dando mais bons testemunhos do que essa própria pessoa. É verdade. Então a gente precisa também ter essa parte, fazer a nossa parte como ovelha, né, Gi? É importante disso, né? E o Senhor, ele é tão lindo que ele nos corrige, né? Quando a gente realmente precisa. Ele coloca ali uma talinha na patinha da ovelha para que ela tenha aquela dificuldade um pouquinho de andar, e esse tempo ele leva ela no colo, leva sobre os ombros, para que ela possa também se repor, né? Se compor nesse tempo, né? Então, assim, e quantas vezes o Senhor nos leva para esse momento? Que é esses momentos que realmente ele tira a gente do bando e aí fica só a gente. Tipo, a gente no deserto. Ele traz a gente para esse lugar de aconchego, às vezes, para a gente poder analisar e ver que a nossa dependência vem dele, que ela não está vindo de um outro lugar. E aí, quando essa ovelhinha ela precisa tomar uma água, ela vai ali, o Senhor, a ovelha ela não consegue tomar água num lugar agitado. Então o pastor ele vai e coloca a pedrinha, vai colocando as pedrinhas para essa água ela já ficar mais tranquila para ela conseguir beber. Porque se ela bebe essa água e ela, de uma certa forma, ela cai ali, ela vai ficar encharcada e aí ela pode afundar. Então ela tem que ter essa água tranquila. E nós também temos que ter essa água tranquila. Cristo é essa água tranquila. Ele é refrigério para a nossa alma, ele é aquele que acrescenta nos nossos dias a alegria, mas a gente tem vezes que está com o coração tão longe, a gente só vai olhando as adversidades, vai olhando a grama do vizinho que é mais verde, vai deixando de olhar para dentro de si, vai impedindo o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Sim. E esse negócio de olhar o vizinho, às vezes não é nem aquele momento de se alimentar com aquele alimento. Exatamente. Ainda nosso alimento é aquela raçãozinha, aquela coisa que... Então, o Senhor, ele tem o momento certo de tudo na nossa vida. Se ele retirou você por esse cuidado, tenho certeza que ele vai ter todo esse preparo, né? Em questão, pode doer algumas coisas, porque trabalha muito o nosso eu, né, Gi? Esse trabalhar, quando eu falo que o Senhor tem, é tudo mais sobre os nossos eus, né? O nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba. Às vezes a gente achar que somos autossuficientes, vamos lá. Aí o Senhor, ele traz algumas coisas que a gente vai e fala, peraí, filho, não é bem assim. Então ele nos ensina ali, então ele pega a gente, nos molda ali, nos cuida, pra gente estar preparado pra estar ali depois no pastoreado dele, pra estar fazendo a vontade dele, né? É verdade. É que a gente sempre acha que é sobre o outro.
mas as nossas atitudes refletem sobre a gente. O outro só vai fazer com você o que você permite, o que você dá espaço para ele fazer. O outro só vai comentar da sua vida se você dá abertura. A partir do momento que você fecha as brechas e fala assim, opa, é só até aqui, a gente vai falar só sobre isso. Então, assim, quando tem algumas pessoas que tiram a nossa paz, que nos deixam nervosos, é sobre a liberdade que você está dando. Esse tipo de liberdade a gente tem que dar para o Senhor, para o Espírito Santo. Sim. Esse tipo de liberdade é Ele que vai conseguir trazer essa clareza para as nossas vidas, trazer essa constância. Mas aí a gente sempre quer, né, fugir um pouquinho do aprisco, a gente sempre quer ir para um outro lugar. E o lindo das ovelhas, por exemplo, quando elas estão todas juntas num aprisco, eles colocam todas juntas. Cada uma reconhece a voz do seu pastor. Elas podem estar todas misturadas. Conforme o seu pastor chama, elas vão dividindo. Então, assim, é muito lindo quando o Senhor nos compara com ovelhas. Por quê? Porque nos mostra também a dependência que a gente tem que ter dele, né? Seja sobre a voz, seja pela forma de caminhar mesmo com ele, né? E é bonito ver isso, né? E que a gente possa o quê, Gil? Eu acho que é importante a gente sempre tentar silenciar essas vozes e buscar isso. Buscar cada dia mais intimidade para que a gente venha cada dia mais poder ouvir a voz de Deus. E não querer somente falar, não querer somente achar que Deus está demorando. Às vezes é a gente que não está deixando o Senhor falar. Então é bonito isso, mas para isso tudo tem um tempo, um trabalhar, que venhamos cada dia nos confrontar, sabe? Acho que isso entra pra gente se confrontar todos os dias, de falar, Senhor, eis-me aqui, estou pronta para ouvir, estou pronta para reconhecer tua voz, né? E é bonito ver isso, porque é difícil quando o pastor chama e a ovelha vai, tipo, ele vai pro outro lado porque ele já não está reconhecendo quem que é quem ali. E isso é triste, mas que possamos o quê? Ser essas ovelhas que quando o bom pastor chama, vamos reconhecer essa voz. Reconhecer o momento que está vivendo, né? Sim. Reconhecer que algumas vezes a gente está indo para um outro caminho, o Senhor está querendo intimidade. Se algumas portas se fecharam, talvez seja o momento da gente refletir algumas coisas. Se não estamos recebendo o convite para alguns lugares, aproveita esse tempo para estudar um pouquinho mais, para meditar, para se guardar, sabe? Então, assim, se a gente vai na casa de alguém, poxa, que a gente realmente possa ser esse exemplo de Cristo, que a gente possa ser luz naquele lugar, não ficar indo ali para falar mal das outras pessoas ou para fazer esse tipo de comentário que desabone o nome do Senhor. Então, realmente, a gente tem que procurar ser essas ovelhas obedientes e não querer fazer parte de um grande bando, mas sim fazer parte de onde o Senhor quer que estejamos, do momento que o Senhor quer que estejamos, a gente possa viver o nosso melhor. Sim, porque tudo, eu falo que todo o processo que a gente passa, pode ter certeza que é algo que o Senhor quer nos trabalhar. Pode ser na alegria, pode ser na tristeza. Em todos os momentos o Senhor ele tem ali para trabalhar com o nosso coração. E eu falo sempre que a cada vez que a gente consegue ter esses momentos com Deus, consegue ouvir a voz dele, a gente quer se chegar mais e mais ainda na presença dele. E como é gostoso quando a gente está na presença dele, ele poder falar com a gente. Como o nosso coração, ele se alegra, ele fica ali, por mais que às vezes sejam palavras duras para exortar a gente, mas é que nos enche o nosso coração, porque a gente sabe que a gente está sendo reconhecida por esse pastor. Então que a gente não venha querer somente achar que o Senhor está demorando, que o Senhor não fala com a gente. Não, ele fala, mas tenta deixar com que isso venha no momento certo, na hora certa, e você também dê esse tempo para que Deus venha falar com a gente. Sim. Né? Quanto mais intimidade, mais essa voz fica alta, né? Mas a gente tem essa certeza que é o Senhor que está falando conosco. Quando ele fala, traz alegria ao coração, traz paz.
traz direção. Então, o Senhor, ele é essa amplitude sobre as nossas vidas, né? Ele realmente tem esses passos verdejantes para nós, mas a gente precisa se colocar na posição de ovelha. E saber que ele vai estar conduzindo, né, gente? Sim. E ser ovelha é respeitar o bom pastor. Saber, né, que a gente depende totalmente dele, sabe que ele vai cuidar da gente. E pra gente poder saber que a gente precisa ser obediente. Porque se a gente for ovelha rebelde... Aí vira ovelha negra. Aí você vai cair do outro lado. Aí, vai cair do outro lado. Entendeu? Então, é importante que a gente venha saber obedecer. Porque, infelizmente, as pessoas às vezes falam, eu quero, o Senhor me dá, me faz, mas às vezes quando o Senhor fala, me obedece, aí começa às vezes as pessoas já torcer um pouquinho o nariz, né? Verdade. E ele corrige quem ele ama, né? E quando é aquilo, enquanto está tudo muito confortável, sinal que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Porque não tem como, Cris. E estar em cima do muro já é escolher um lado. E a vida cristã é uma constância de crescimento. Não tem como você ser a mesma Gi de que ontem, não Sim. vai ser a mesma Gi de anteontem. Hoje, amanhã você vai ser uma nova Gi, uma Gi mais abençoada, vai crescer cada dia mais. E essa constância que a gente deve ter, para que a gente possa cada dia mais ser essa pessoa e se transformar nessa ovelha obediente, porque se a gente começa a ser rebelde, começa a criar as manchas no nosso corpo, aí a gente sabe que a gente está se distanciando de Deus. E a gente já tem esse manual, né? Pra gente ter essa constante evolução. O Senhor deixou a palavra dele, Sim. né? Pra nos direcionar. É um manual de vida. Então, qualquer dúvida que a gente tiver, qualquer coisa que realmente tem feito a gente se afastar do Senhor, que a gente possa fazer realmente essa autoanálise, Sim. que a gente possa todos os dias virar para o Senhor e falar, Senhor, aonde estou errando? Onde estou fugindo do teu aprisco, né? Verdade, ouvi uma mulher falando que ela falou, Senhor, eu queria ter os teus olhos de como o Senhor me vê, para que eu possa enxergar como o Senhor me enxerga, que onde tiver algo ruim, algo que precise de cura, que eu esteja fazendo, que eu possa ter essa visão. Eu falei, nossa, é verdade, a gente precisa pedir às vezes isso, para que a gente possa ver realmente, que às vezes a gente tem uma manchinha ali, que muitas vezes a gente, pelo nosso próprio inconsciente, vai deixando. Só que essa manchinha vai trazendo consequências na nossa vida. Que devemos pedir, então, que a cada dia mais vamos tirar essas manchas, ser lapidadas, né, Gi? E será que a gente realmente está preparado para ver como o Senhor nos vê? Eu acho que não. Eu acho que o defeito do nosso irmão, que tanto nos incomoda, provavelmente é o nosso defeito, que a gente não enxerga. Porque o defeito do outro que te incomoda, muitas das vezes é um defeito que você luta para não ser. Então, como o Senhor nos vê, é algo que a gente realmente tem que refletir. E tomar cuidado todos os dias com as nossas atitudes. E quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo. Sim. Então a intimidade com o Espírito Santo vai nos mostrando isso todos os dias, né, Cris? É verdade. Então que possamos, então, todos os dias Amém. Ter essa intimidade, buscar o Senhor, né? De fazer com que a cada dia nós venhamos ser essa ovelha que o Senhor tem para nossas vidas, né? Amém. Amém. Então a gente vai encerrando o nosso podcast, né? Amém. E esperamos vocês até semana que vem. Tchau!